Querido irmão, querida irmã, querido peregrino de Nossa Senhora Aparecida, como é bom estarmos reunidos na casa da Mãe. Como é bom a gente, de tantos lugares diversos, distantes, de repente formarmos uma pequena comunidade. Somos povo de Deus. E como povo de Deus, não deveríamos nunca ter tantas diferenças e tantas desigualdades entre nós. Poderíamos muito bem, em nossa vida, caminhar assim como estamos dentro dessa basílica. Na casa da Mãe, sentindo-nos irmãos e irmãs uns dos outros. Numa atitude que eu tenho certeza, aí no seu coração, é uma atitude de acolhimento do outro, até de confiança, e de pessoas que você nunca encontrou na vida, mas ele é filho de Maria, eu também sou filho de Maria, sou filha de Maria. Ele é filho de Deus Pai, eu também sou filho de Deus Pai, sou filha de Deus Pai. Como seria bonito, minha gente, que esse sentimento estivesse bem dentro aí do nosso coração. E como seria gostoso que a experiência rápida que fazemos aqui, ela pudesse se estender ao longo da nossa vida. A palavra de Deus, ela vem sempre com muita força. E vocês não estranhem que nesse tempo de quaresma, muitas vezes, vem assim com certa dureza para nós. Afinal, é um tempo da gente se purificar para celebrar bem a Páscoa de Jesus. E pode ser que lá dentro do coração da gente ainda existam alguns pontos escuros que necessitam ser iluminados pelo círio pascal. A primeira leitura do livro de Números fala de um pecado que é tão antigo quanto atual. Qual é esse pecado? A murmuração. Aquele povo arrancado da escravidão do Egito, pela misericórdia, pelo dó que Deus sentia, aquela gente escravizada pelo faraó, começa a sua caminhada. E como as coisas não se realizam da noite para o dia, eles vão perdendo a paciência. E começam a murmurar contra Deus, começam a murmurar contra Moisés, começam a murmurar entre si, e até com a tentação de voltar atrás. É melhor ser escravo no Egito do que ficar caminhando por esse deserto. Querem tudo de repente, querem que Deus já faça o milagre, resolva o problema deles, já possam gozar da terra prometida, e no entanto a caminhada é lenta. Assim como nós vamos fazer na nossa quaresma, assim também foram 40 anos de caminhada através do deserto. Até para se esquecer que eram escravos, porque já estavam viciados em ser escravos. E acontece o que nos diz o livro dos Números: tanta murmuração, que surgiram serpentes venenosas, começam a picar aqueles murmuradores, correm risco de vida, e é um momento então que eles se arrependem, que eles pedem a Moisés que interceda por eles, pedem perdão. E é interessante que Deus fala a Moisés: pois bem, se foram essas serpentes venenosas que os picaram, faça uma serpente de bronze, mas coloque, não rastejando pela terra, coloque lá no alto. Quem olhar para essa serpente de bronze vai ficar curado. No Evangelho vocês sabem o quanto Jesus sofreu com as murmurações. Murmurações de gente religiosa, fariseus, sacerdotes do templo, rejeitando Jesus, tentando achar uma forma de matá-lo, incriminar de alguma forma Jesus. E Jesus, passando por toda essa rejeição, essa murmuração daquele povo, não é mesmo? Ele vai também tentando fazer com que eles entendessem: eu não sou deste mundo, eu vim do Pai para vocês, por que vocês não me aceitam? Por que vocês rejeitam a mim e rejeitam ao Pai? E por que aquela murmuração? Porque eles estavam agarrados, minha gente, às suas tradições, estavam agarrados ao seu templo, estavam agarrados às suas leis do Antigo Testamento, e não aceitavam aquela novidade de Jesus, que ao invés de pregar um Deus que iria conquistar o mundo e dar todos
os benefícios para somente aquele povo, um Deus que vem para acolher a todos, principalmente aos mais pecadores, aos mais frágeis, aos doentes, aos paralíticos, aos leprosos, às prostitutas. Esse era o Deus que estava sendo revelado por Jesus, mas que o povo não queria aceitar. Nós queremos um Deus vingador, queremos um Deus um pouco mais forte, mais poderoso, para nos dar privilégios e para castigar o resto da humanidade. E eles murmuravam contra Jesus. E Jesus então vai dizer para ele: vocês não conseguem entender. Eu estou dizendo para vocês que eu sou. E Jesus usa a mesma expressão do Antigo Testamento, que em hebraico soa como Javé, eu sou. Aquele mesmo nome que Deus havia revelado a Moisés, quando ele foi enviado para arrancar o povo lá da escravidão do Egito. Eu sou. E Jesus repete: eu sou. Aquele mesmo que falou com Moisés, aquele mesmo que foi anunciado pelos profetas, sou eu, enviado pelo Pai. Nada disso acontecia. E é um momento então que Jesus recorda a imagem daquela serpente de bronze que Moisés havia levado em cima de um poste, e Jesus fala: quando eu for elevado da terra, vocês vão entender quem sou eu. Como a serpente no deserto, assim Jesus será elevado da terra, e será elevado não apenas num poste, mas numa cruz. E da mesma forma que aquela serpente serviu de sinal de cura para aqueles que olhavam para ela, para nós a cruz, que era o instrumento mais vergonhoso e mais doloroso de morte. Pois bem, essa cruz onde Jesus foi pregado se tornará um sinal de salvação para aquele povo, para mim, para você, para todos os povos de todos os tempos, de todas as gerações. Já não é mais um sinal de maldição, mas é um sinal de salvação. Bendita a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nós podemos tirar, minha gente, como uma mensagem para a nossa vida? Creio que são muitas, mas talvez a primeira seja essa: murmuração. Será que não está presente também em minha vida? Murmuração dentro de casa, murmuração contra a mulher, contra o marido, contra os filhos, contra os pais, murmuração na minha comunidade, murmuração contra o padre, talvez contra o bispo. Tem até um bando de católicos que tem murmuração contra o Papa Francisco, e aí entra também alguns religiosos, alguns padres, até bispos, né? A maldita murmuração. A murmuração nunca construiu nada, minha gente. A murmuração destrói, envenena. É como se a gente fosse picado por uma serpente que nos torna negativos, que não nos permite olhar para o outro com um mínimo de boa vontade, que nos faz interpretar sempre mal qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer gesto da outra pessoa. É realmente um veneno que entra no coração e na mentalidade da gente. E é necessário que a gente peça a Deus que nos cure disso. Uma coisa é a indignação que eu posso ter contra injustiças, maldades, violências, malícias, aquilo que realmente não está certo. Outra coisa é a murmuração. Se a indignação é uma virtude, a murmuração é um vício, porque ela não constrói absolutamente nada, ela apenas cria amargura no coração de quem é objeto de murmuração e cria, pior ainda, veneno no coração de quem murmura. Deus está pedindo hoje para mim e para você: jogue fora dessa quaresma, se você por acaso ainda de vez em quando cai no pecado da murmuração. Não constrói nada, só destrói, só envenena, só estraga. Jogue fora isso aí. Peça a Deus que cure o seu coração de qualquer murmuração. Mas outra mensagem eu acho que é importante também para nós neste Santo Evangelho. É interessante como é da serpente que a gente tira o soro antiofídico para não permitir que quem é picado morra, né? Mais ou menos como aconteceu no deserto, foi uma serpente que serviu de sinal para nós. E na vida da gente, as cruzes que nos trazem provações, que de vez em quando ameaçam desanimar a gente, desde uma doença até uma contradição na nossa vida, uma traição, tudo isso
é realmente uma cruz. Mas minha gente, a cruz, ela pode pesar, destruir, anular a nossa vida. Mas a cruz também, foi nela que Jesus foi pregado. E Jesus fez daquele instrumento de maldição um instrumento de salvação. Por que é que eu não posso, então, fazer de um momento de dor, de sofrimento, de desilusão, por que eu não posso transformar essa cruz, não em algo que me abate, me destrói, me arrasa, mas em algo que, de repente, revela a minha capacidade de amar, como Jesus provou até que ponto chegou o seu amor por nós, exatamente pregado na cruz. Aquele amor que fez com que ele dissesse: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Pode acreditar, meu irmão e minha irmã, a cruz sem Jesus é instrumento de morte. Mas a cruz com Jesus será sempre instrumento de vida. A cruz sem Jesus nos leva certamente à raiva, ao ódio, mas a cruz com Jesus, ela é capaz de nos levar ao amor. Nunca na sua vida deixe a sua cruz vazia de Jesus. Essa sua doença, essa sua dificuldade, essa contrariedade, coloque Jesus no meio disso. Faça que Ele esteja presente. E até aquilo que eu não entendo num primeiro momento da minha vida, meu Deus, por que me aconteceu isso? Ou por que aconteceu isso no mundo? Se eu olhar para o Cristo crucificado, fixar os meus olhos nele, pode ter certeza, eu vou conseguir entender. Uma luz vai fazer com que aquilo que parece a coisa mais absurda, mais estúpida da minha vida, de repente eu percebo, Deus está presente. E ao longo da nossa vida, nós só conseguimos seguir adiante quando a gente olha para a cruz e nela vê Jesus. E Jesus é sinal de vida, Jesus é sinal de perdão, Jesus é sinal de reconciliação. E Ele nos faz ressuscitar sempre. Ele não nos deixa jamais sepultados, mortos, desaparecidos. Ele nos dá nova vida. Se nós cremos que mesmo depois da nossa morte, Deus vai nos ressuscitar, pelo amor que Ele tem pelo Seu Filho Jesus, então eu posso acreditar também que nos pequenos momentos de dor da minha vida, Ele vai me dar força para me levantar, seguir em frente, cumprir a minha missão nesse mundo, até quando Deus quiser. Nunca deixe a sua cruz sem Jesus. E não esqueça de outra coisa, aquela Mãe Santíssima que a gente chama de Imaculada Conceição. Vocês sabem que no Gênesis, Deus falou que essa mulher e a descendência dela iriam esmagar a cabeça da serpente. Então, quando houver alguma serpente perto de você, alguma tentação, alguma murmuração, alguma incompreensão, peça a essa mãe que ajude você a esmagar essa serpente e não a ser picado por ela. E ela vai ajudar você. Ela nunca foi picada por essa serpente. Ela é a Imaculada Conceição. E ela nos ajuda a abraçar nossas cruzes, a evitarmos tudo aquilo que as serpentes do mundo tentam muitas vezes nos envenenar. Nossa Senhora interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.